Hoje nós vamos dar continuidade à série Fé, chegando ao último nível de fé, a considerada fé perfeita. E no próximo e último vídeo, nós vamos finalmente definir o que é fé. No vídeo de hoje, o episódio que descreve melhor esse nível de fé está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Diz o seguinte: passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque, em verdade vos afirmo, que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A fala de Jesus, ela acontece logo após o episódio em que ele amaldiçoa a figueira. E Pedro ele fica impressionado, porque de fato o que o mestre falou havia se cumprido. E quando nós vemos esse próximo relato, Jesus pede para que ele tenha fé em Deus, ou seja, se eu falei, obviamente vai se cumprir. E ele começa a dar pontos principais em que uma fé perfeita é baseada. Dizendo que se você disser a um monte que ele tem de se erguer e ser lançado ao mar, assim será feito. Isso retoma o episódio inicial em que falamos sobre a fé, que Jesus Cristo ele nos pede que nós tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E não é que ele deseja que nossa fé seja pequena, mas assim como um grão de mostarda, ele deseja que nossa fé, ao ser plantada, ela gere uma árvore enorme, imensa, ao ponto de nós olharmos para qualquer circunstância e ver que nada é impossível. Essa é a primeira característica de uma fé perfeita. Crer que para Deus não há impossíveis. Embora aos nossos olhos, como humanos, falhos e pecadores, existam sim impossibilidades. E essas impossibilidades, elas são um palco de atuação para o agir do próprio Deus. Porque ele não se limita às circunstâncias, aos tempos e às nossas barreiras. Então, quais são as suas, as minhas, as nossas impossibilidades? E o relato segue dizendo que, ao saber disso, nós temos que permanecer em oração. E a oração, ela não é uma repetição de palavras. Não, a oração é um estado de comunhão com Deus, uma relação de intimidade, ao ponto de que cremos que já recebemos. Então, os nossos pedidos, eles devem ser de tal forma que eles coincidam com a vontade do nosso Pai. É interessante porque a própria Bíblia diz que nós não sabemos pedir. Nós muitas vezes pedimos mal, por isso que não recebemos, e quando pedimos é para desfrutar ao nosso bel prazer, ao nosso próprio deleite. Então, nós também temos que aprender a pedir. E aqui diz mais: crendo que não receberá, mas que já o recebeu. A palavra grega é ariosto. A palavra grega, corrigindo, é aoristo, que de fato recebeu aquilo que você pediu, não outra coisa semelhante ou não algo que outra pessoa consideraria melhor, mas aquilo que é exatamente aquilo que você pediu. Eu gosto de um autor chamado C.S. Lewis, e quando ele fala sobre a fé e a oração, ele trata desse aspecto da fé considerada perfeita e desse tipo de pedido apresentado a Deus, que é
semelhante ao que Jesus havia dito, parafraseando a citação aqui do autor, semelhante ao que Jesus disse lá em João, capítulo 15, verso 15, em que ele não nos chama mais de servos, porque o servo não conhece a vontade do Pai, mas ele nos chama de amigos, porque o amigo, ele sabe a vontade do Pai e assim obedece. Fala isso de uma forma que chega a um ponto em que a comunhão, o relacionamento que alguém tem com Deus é tanto que em alguns momentos a presciência divina, ela chega na mente do indivíduo e ele tem a certeza, a convicção do que Deus quer e que aquilo já se cumpriu, porque Deus assim o disse e ele ora pedindo para que aquilo se materialize. Então, um amigo é aquele que é parceiro, é companheiro de Deus, não apenas um servo que obedece sem questionar e sem entender a vontade. A gente às vezes questiona, né? Mas um servo que obedece sem saber os motivos, sem conhecer a vontade do seu dono. Outra pessoa que eu gosto bastante e que fala sobre isso, inclusive essa série foi inspirada em um sermão dele, óbvio que eu acrescentei outras coisas, é o pastor Ranieri. Ele fala também que esse tipo de fé que pede, crendo que já recebeu, é uma fé que permanece em oração, pedindo algo a Deus, apresentando sua vontade a Deus, crendo que já recebeu, mas que ainda que não receba, sabe que Deus foi capaz de proporcionar outras coisas. É como, por exemplo, alguém pedir a Deus uma cura física e Deus não conceder a cura, mas dá a capacidade de longanimidade, a capacidade de passar por aquela situação de uma forma paciente, a capacidade de ter resiliência, de também receber a cura espiritual, que é mais importante que a cura física. E não menos importante, é uma fé que perdoa. Jesus disse que nós devemos perdoar as ofensas que as pessoas falam contra nós, assim como Deus nos perdoa. Esse ponto em específico tem a ver com o nosso relacionamento, com a nossa comunhão com Deus, porque isso também se reflete com o próximo. Constantemente buscamos ter intimidade com o Pai e constantemente renovamos essa comunhão, a aliança que nós temos com Ele, nos reconciliando, porque nós ainda não fomos libertos do poder do pecado, totalmente, né? E Ele sempre nos perdoa, sempre exerce a misericórdia dele para conosco. Então devemos também exercer a misericórdia com aquelas pessoas que nos ferem, que nos maltratam, que nos magoam. Porque quando nós estamos bem com Deus, nós procuramos manter a paz com as pessoas, fazendo o nosso possível. Uma fé considerada perfeita é aquela que não olha para os obstáculos, porque sabe que para o Senhor não há nada impossível. É aquela que vive em constante oração, relacionamento com Deus. É aquela que desfruta das bênçãos antes mesmo de as ter, porque sabe que Deus a concederá. E também é uma fé que perdoa. Se fosse para definir esse nível de fé em uma frase, eu diria ser considerado amigo de Deus. Porque o amigo de Deus é aquele que anda, é companheiro do próprio Deus e não apenas sabe quem ele é, mas também sabe e conhece a vontade geral revelada por ele nas Escrituras e de uma forma especial conhece a vontade particular para a sua vida, ao ponto de você saber disso, pedir para que ela se cumpra e mover-se em direção a ela. Assim, afirmar que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.